Vamos discutir sobre essa tal de força magnética. Cara, o negócio aqui é bem simples, bem direto, né? Mas tem uns detalhezinhos que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, a força magnética, ela foi discutida, né, nos estudos, e você observa algumas condições para que ela se manifeste. Lembrando aí do primeiro vídeo, a força magnética é o que dá a atuação de fato ao magnetismo. Vamos lá. Professor, quais são essas condições? Olha só, nós temos aqui a primeira coisa muito interessante, né? Se eu for falar de força magnética em cargas elétricas, eu espero que haja uma carga em jogo, né? Isso é meio que óbvio, tá? Então, a primeira condição é que haja uma carga. Ah, legal, legal. Heriberto, se tiver carga, tem força magnética? Não, não. Né? O que acontece é que esta carguinha aqui, ela precisa de estar em movimento. Grave bem isso, tá? Esta carguinha aqui, ela tem que estar em movimento para que haja, né, para que haja a manifestação da força magnética, né? Então, deve haver uma velocidade v, tá bom? Ah, professor, agora acabou. Agora não tem mais nada para fazer, não. Sempre que eu tiver uma carga em movimento, vai ter força magnética. Não, também não, né? Eu preciso que a orientação da velocidade seja favorável a essa atuação, a esse aparecimento da força magnética. Como assim? Olha só, dependendo da forma como o vetor velocidade, eu vou até colocar aqui, ó, vetor velocidade, ó, ficar bonitinho. Dependendo do formato, né, desse vetor, dessa orientação, melhor dizendo, pode ser que haja força magnética e pode ser que não haja. Mas essa orientação sempre vai se dar em relação ao campo magnético, ou melhor, mais especificamente, as linhas de campo. Tá? Então, os cientistas observaram o seguinte: se eu tiver linhas de campo nesse sentido, assim, ó, por exemplo, lá, ó, tá, vamos dizer que, ó, essas aqui são as linhas de campo, tá? O que é linha de campo mesmo? Volta no vídeo anterior, é aquele formato que sai do norte e entra no sul, por exemplo, tá? São as linhas de campo que favorecem a atuação do magnetismo, né? O que os cientistas observaram? Se eu tiver uma carguinha Q, né, lançada paralelamente às linhas do campo, né, não tem força magnética. Olha que coisa mais interessante, né? Então, nessa configuração, nessa situação, não existe força magnética. Mas olha que interessante. Se por acaso eu fizer um lançamento perpendicular às linhas do campo, nesse caso, tem força magnética. Então, os cientistas já ficaram meio assim, falou, pô, cara, parece que tem alguma coisa aí. Então, o que a gente faz é reunir essas três ideias, essas três condições, né, em uma fórmula. E essa fórmula, ela é muito conhecida aí, ó. Ela me diz que a força magnética é igual a carga Q vezes a velocidade v vezes o campo magnético B vezes o seno de um certo ângulo θ. Esse θ é o ângulo medido entre o vetor velocidade e as linhas de campo. Tá? Então, essa formulinha aí é a primeira da nossa linda matéria. Né? Vamos explorar ela daqui a pouquinho, porque tem uma parte muito importante aqui agora. O que acontece é o seguinte: essa matéria no ensino médio é a primeira vez que o aluno toma contato com uma situação de três dimensões. Né? Na verdade, o que você observa é o seguinte: aqui eu vou desenhar minha carguinha aqui novamente, tá? O que você observa é o seguinte: você observa que existe um eixo que corresponde ao campo magnético, tá? Um eixo que corresponde à velocidade e um outro eixo que corresponde à força magnética, né? Então, é isso que acontece
Claro que não necessariamente nessa ordem que eu falei, tá? Aqui eu falei que é o campo, mas pode ser o campo aqui, a velocidade aqui, enfim, tá? Então, na verdade, nós temos uma situação tridimensional. Os matemáticos falam que isso aqui é o eixo X, o eixo Y, alguns aqui usam o termo cota Z, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso aqui. Só que aí, ao nível médio, nós temos uma ideia que vem facilitar a nossa vida sem usar recursos aí da álgebra, né? Que é o seguinte, ó. Nós vamos dizer o seguinte, que o dedão, né? Esse dedão aqui, ó, ele corresponde à velocidade. Velocidade, tá? Os outros dedos correspondem às linhas do campo magnético. E a palma ou as costas corresponde à força, né? A gente verifica o seguinte, que quando a minha carguinha for positiva, a minha força se manifesta aqui, ó, tá? Na palma. E quando a minha carguinha aqui for negativa, a força se manifesta aqui, ó, nas costas. Professor, para tudo, eu não entendi, foi nada. Manda um exemplo aí pra gente. Vou mandar agora. Mas antes, uma coisa muito importante é o seguinte, né? O campo magnético aqui pra gente, bem como os outros vetores, mas em especial o campo magnético, ele pode estar entrando ou saindo do plano da tela aí do seu computador, do seu celular, né? Aí a gente cria uma legenda. Olha só, quando a gente tem uma bolinha assim, ó, e aqui, ó, né? Vamos melhorar isso aqui, ficou muito feio. Assim, pronto. Simboliza que o campo, ó, tá saindo. Ele tá vindo, ó. Você ir na frente do seu celular, o campo tá indo na sua direção. Né? De novo. Veja que até então você estudava a matéria fechada na tela do seu computador, na tela aí do seu celular. Agora existe uma grandeza que está, ó, saindo dessa tela. Tá? Muita atenção com isso aí. Mas o meu campo também pode estar entrando. É um xizinho, né? Um xizinho, ó. Vou botar aqui o B e aqui o B, tá? Aí nesse caso, ó, nesse caso aqui, é como se o campo estivesse só entrando aí, tá? Na tela de onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Então isso é muito importante. Na verdade, isso pode acontecer com a força, com a velocidade, mas o que as provas mais cobram, o que os livros nossos mais trazem, é com o campo magnético. Mas vamos passar um exemplo aqui para vocês. Olha só, uma coisa bem simples para a gente treinar, tá? Eu vou dizer que tem uma carguinha aqui, ó, né? E ela está subindo com uma certa velocidade v, tá? Num local onde o campo magnético é para dentro, né? Num local onde o campo magnético é para dentro. E aí a gente sabe que essa carguinha, ela é positiva, tá? Ela é positiva. Então, vamos lá. Olha só, faz aí comigo, porra. Vai, pega o vídeo aí, olha só. Né? Aqui, velocidade, subindo. Coloca o dedão no sentido vetor velocidade. Campo magnético, ó, entrando na tela. Xzinho, significa entrando. Carga positiva. A força se manifesta na palma. Tá bom? Então, a gente vai ver o seguinte, que essa força, ela se manifesta na palma. Ó, vou fazer aqui um vetor força bem grandão para deixar bem claro aí para vocês, ó, força magnética. Tá aí, ó, coisa mais linda, né? Então, a força está apontando para lá, né? E se fosse negativa, Gilberto? Muito simples, ó. Vetor, velocidade, linhas do campo entrando. Se fosse negativa, ó, costas, a força estaria para lá. Vamos desenhar aqui também para o caso que a minha carga, perdão, fosse negativa. Aí, ó, aí é a brava, ó, olha só. Tá aí a minha força em se tratando de uma carga negativa nessas condições, obviamente. Tá? Então, isso aí a galera chama de regra da mão direita. Então, é só treinar que é sucesso, tá bom? Beleza, Gilberto, entendi a regra da mão direita, entendi que eu tenho que saber colocar a velocidade, o campo, a força, para poder desenhar a história aí toda. Perfeito. Agora, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Lá naquela formulinha de agora em pouco, existe uma função trigonométrica, né? Existe um seno de θ. E aí, cara, aí é um problema bem interessante, porque você sabe, você é um ótimo estudante de matemática, você sabe que existe uma situação onde o seno é zero,
né? E se você tiver assim, ó, olha só, força é igual a carga vezes velocidade vezes B vezes o bendito seno de θ. Você sabe que se esse θ assumir um certo valor e o seno for zero, pô, zero vezes alguma coisa dá zero. Então, em miúdos, não vai existir força magnética. Então, vamos lá. Quando é que não vai existir? Um caso nós já vimos, né, que é quando eu faço o lançamento da carguinha paralelo, né, às linhas do campo. Então, nesse caso aqui, ó, veja bem, eu tenho que... Vou dizer que essa aqui é a minha linha do campo, né, ó, campo B. E aqui eu tenho a carguinha aqui, tá? Observe que realmente, né, ó, se você ficar bem atento aí, ó, observe o seguinte, que o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético é zero, cara, é zero, né? E seno de zero é zero. Da mesma forma, se eu fizesse um lançamento contrário às linhas do campo, né? De tal forma, então, que o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético seria quanto? Ó, 180 graus. Mas, pô, o seno de 180 também, né, é o bendito zero. Tá? Então, nesse caso, não existe manifestação de uma força magnética. Né? Agora, tem um caso extremo. E se por acaso esse ângulo θ valer 90 graus? Né? Aí a história fica muito bonita. Porque o que acontece é o seguinte, aqui eu vou fazer a minha linha de campo de novo, né? Olha só. Aqui a história fica muito bonita, porque esta carguinha aqui, ó, ela vai entrar nesse campo magnético de forma perpendicular, tá? Isso é muito importante, ó, aqui 90 graus. Muito importante mesmo, tá? O que acontece é o seguinte, quando isso aqui se dá, veja que o seno de 90 graus é 1. É propósito, né? Se é 1, então é o máximo valor. E como eu tenho uma operação de multiplicação, eu posso afirmar que o maior valor da força F acontece quando esse ângulo for 90 graus. Tá? Porque aí o seno atinge o máximo valor e automaticamente a força fica com o valor máximo. Isso também é legal, hein? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, nessa situação, nós vamos ter, olha que maluquice, uma trajetória curvilínea. Né? Nós vamos ter aqui a manifestação de uma força, né, que vai, a cada instante, a cada momento, ser responsável por entortar a trajetória. Né? Ou seja, vai acontecer aqui um giro, né? Pelo amor de Deus, que trem feio. Mas o mais importante é o seguinte, esse giro, obviamente, ele possui um raio. Né? Você espera que exista um certo raio R. A nossa missão aqui é calcular esse raio R. Liberte céu, como é que eu faço isso aqui? É muito simples, ó. A minha força magnética, ela é responsável por entortar, né, por dar esse caráter curvilíneo à minha trajetória. Então, posso dizer que a minha força magnética corresponde à minha resultante centrípeta, tá? Essa força magnética vai ser Q, V, B. Veja de novo, ó, como a minha velocidade V ela é perpendicular à linha do campo, então o meu seno vale 1, nem vou colocar. Igual, olha aí, ó, física 1, hein? M V quadrado dividido por R. Muito legal mesmo. Ó, posso cortar essa velocidade com essa velocidade. Vou pegar esse raio, passar para cá e vou pegar esses dois camaradinhas e mandar para cá. Ó, portanto, quem vai ser o meu raio? Faz aí também para você ficar quente na matéria, ó. É a minha massa vezes a minha velocidade dividido por QB. Esse é o raio da trajetória aí, ó, descrita, tá, pela minha partícula nessa condição. Isso é muito importante mesmo, tá bom? Tá, professor, e se por acaso o ângulo não for nem 0, nem 180 e nem 90? Como é que eu faço isso aí? Bom, você espera então que o seu ângulo esteja entre 0 e 180, né? E seja diferente de 90 graus. Então, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Imaginemos aqui as linhas do campo, tá? As linhas do campo. E aí eu vou
né, obter aqui, ó, fazer aqui uma carguinha aqui, qualquer, tá? Bonitinha pra gente. Vou colocar aqui o vetor velocidade v, descrevendo um ângulo que não seja 0, que não seja 180 e que não seja, né, 90 graus. Tá aí, ó. O que acontece é o seguinte, né, você vai ter a formação aí, ó. Se você observar bem, esse lançamento vai dar origem ao que a gente chama de hélice, né? Algo mais ou menos assim, ó. Tá, ó, algo mais ou menos assim. Olha aqui, nossa senhora, né? Olha que bagunça boa, hein, galera? Tá? Isso é muito legal mesmo. Se liga nisso aqui agora. Olha só. Galera aí, ó, fala que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ela é chamada de passo, né? Ela é chamada de passo da hélice, tá? E a gente consegue calcular esse passo da hélice aqui, né? Olha só, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente, olha, vamos fazer assim, ó, decompor esse vetor, tá? Veja que esse vetor V, ele possui uma componente, né, em X e uma componente aqui em Y. Não vou desenhar de acordo com o plano, não, para não perder muito tempo. Mas observe que interessante, eu posso definir aqui, ó, um certo ângulo, né? Eu vou definir aqui um certo ângulo θ aqui, tá? Inclusive seria, né, o ângulo entre o vetor velocidade e o próprio campo magnético, né? Mas aí você observa que o meu vetor Vx vai ser o quê? O valor de V vezes o cosseno do ângulo θ. Enquanto o meu Vy vai ser o vetor V vezes o seno de θ, tá? Isso é muito legal também. Aí vejo o seguinte, que o meu Vy, ele é o cara que faz a curva, né? Nesse plano, você tem que ter uma mente legal aí, hein? Nesse plano aqui, ó, é claro que aqui não ficou curvilíneo, mas veja que essa circunferência, ela é responsável, né? Ela é responsável por Vy, ou Vy é responsável por ela, né? Então, posso dizer o seguinte, lá em Y acontece uma trajetória curvilínea de tal forma que eu tenho um raio. E esse raio você já sabe calcular, ó. O meu raio é m Vy, né, ó, dividido por QB. Agora, se você observar, o passo P da hélice seria o quê? Bom, nesse caso, essa velocidade Vx aqui, bom, ela não vai ter nenhuma influência em termos magnéticos. Então, eu posso dizer que ela vai ser Vx. Aí, aqui vem a jogada. Por quê? O tempo para que essa trajetória curvilínea seja formada novamente aqui corresponde ao tempo de giro na própria trajetória curvilínea. Ou seja, o período, Gilberto, mas tem período? Tem, ué, claro que tem. Se isso aqui é uma circunferência, por mais que não pareça no meu desenho, ora, eu posso calcular o tempo para se dar uma volta. Agora, segura isso aí. Aqui em cima eu vou fazer uma bagunça muito boa. Eu vou calcular o meu período. Como? Bom, eu posso pensar o seguinte, ó, o meu raio R é igual a certo aqui, ó, m sobre QB vezes essa velocidade aqui, que seria 2πr dividido pelo meu período, né? A propósito, se você voltar o vídeo, essa mesma ideia você usa para calcular o período em uma trajetória curvilínea comum, né? Não precisa que haja uma hélice, tá? Veja então que o Vy, ó, eu nem vou usá-lo. Olha que interessante, já foi cobrado na Mackenzie, né? Há muito tempo, ó. Esse raio cancela com esse raio. Então, esta bagunça aqui, este período, não depende do raio. Olha a maluquice aí, ó. Então, fica assim, meu período T vai ser igual, ó, 2π a massa m dividido por QB. Tá? Então, de novo, o meu período, como ficou muito bem provado, independe do raio. Esse período eu jogo aqui, ó. Então, eu vou ter o meu período P vai ser igual. Veja, o meu Vx é V cosseno θ, vezes o meu período T,
que é 2πm, tudo isso dividido por QB. Olha isso aí, ó, que coisa mais linda, tá? E eu vou falar um negócio para vocês. É muito difícil ter isso aqui em livros, tá? Isso aqui é uma coisa que você aprende aqui no canal com a gente, tá bom? Bom, esse aqui foi o nosso segundo vídeo, a ideia da força magnética. Nós vamos aprimorar, vamos voltar na força magnética em fios, mas isso é assunto para os próximos vídeos.